Olha só, Real de Boas, a partir de agora o nosso bate-papo, que é a nossa conversa aqui do Estúdio da Cidade, no Jornal da Cidade, é com o Gabriel Balpar da Fazola, né? Vamos falar da Águas de Bombinhas, a EGEA, dos investimentos que estão sendo feitos por lá, que serão feitos ainda muitos investimentos, a gente vai falar aqui de milhões de reais. Antes de mais nada, seja bem-vindo, Gabriel, aqui no Estúdio da Cidade. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, né? Bom dia. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer retornar aqui aos estúdios e poder falar um pouquinho da Águas de Bombinhas sobre saneamento. Aliás, o Gabriel, eu já conheço ele há 10 anos, quando ele retornou do Rio de Janeiro, chegou em Camboriú inicialmente, né? Por lá na Águas de Camboriú, e depois aqui para o município de Bombinhas, fazendo um trabalho já de muito tempo, né? Na Águas de Bombinhas com a EGEA. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como é que estão os trabalhos por lá, então, já que vamos ter aí muitos investimentos nesses próximos anos, ultrapassando aí 180 milhões, Gabriel. Isso, a concessão de Bombinhas aí, ela iniciou em agosto de 2016, também é uma concessão recente, né? Vai completar ainda 10 anos do ponto de vista de um contrato que tem 45 anos para ser ainda para acontecer, e a gente já fez muitos investimentos, né? Fizemos um grande bloco de investimentos no sistema de produção e distribuição de água, construímos, né? Relembrando aqui, construímos a estação de tratamento de Bombinhas ali no Morro de Zimbros, que captou a água a 27 quilômetros lá no município de Tijucas, né? Inauguramos ela com 140 litros por segundo, e em 2023 a gente fez uma nova ampliação e hoje a gente tem uma capacidade lá de tratamento de 210 litros por segundo, né? Para atender a temporada de verão, que é sempre uma temporada... Sempre um desafio, né? Sempre uma temporada desafiadora, né? E a gente também fez melhorias na distribuição, com reservação, adutoras, boosters, e agora agora não, mas já desde 2020, mas agora a gente vai intensificar, porque conseguimos aí a licença ambiental, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a gente vai intensificar um bloco de esgoto. Certo, que é uma obra muito importante que se faz necessário já há algum tempo, né, Gabriel? Aliás, a gente falava aqui que as pessoas muitas vezes chegando nesse momento para morar num determinado município e elas querem ver a realidade de hoje, mas tem que saber o que já foi feito, conhecer um pouco mais da história, né? Porque é um trabalho de muitos anos já que vem sendo realizado, como você falou, já completando 10 anos no município de Bombinhas, e obviamente que se espera aí sempre uma melhoria a mais, né? Claro, o nível de exigência ele sempre vai crescendo, né? A população, e corretamente, a população sempre tem essa perspectiva de melhoria, né? Não dá pra gente ficar estagnado. Então a gente vai fazer agora o saneamento do município, vamos chegar a 97% de coleta e tratamento nos próximos 3 anos. Hoje está em que porcentagem essa coleta e tratamento? Hoje a gente está em 24%, né? Saímos de 18%, que foi o percentual que nós recebemos do município à época que nós assumimos. Fizemos ali uma ampliação junto ao município, chegamos em 24%, ampliando a região do centro no final do ano passado, e mais recente, agora a gente vai começar a fazer a expansão para todo o sistema, né? A gente já fez muitas redes secas, mas eu quero dizer assim, que nos próximos 4, 5 anos a gente vai estar com a solução, com o saneamento solucionado do município do ponto de vista de água e esgotamento sanitário, e a gente ainda tem uma caminhada até ao final do contrato, como você estava falando. Então, muitas pessoas que ainda vão chegar vão conhecer uma realidade já muito melhor do que era. Bem diferente. E aí a gente tem esse desafio sempre de estar melhorando, né? A cada ano, a cada temporada, a perspectiva de crescimento. Quando você fala em 97%, a gente vê um número assim bem expressivo também, né? 97% é mais que o marco legal de saneamento, né? O marco legal prevê 90% em 2033, a gente vai chegar em 97% até 2029. Né? Ô Gabriel, e é importante a construção desses números, né? Quando você traz um número de 18% para 24%, muito embora seja um crescimento, é um crescimento dentro de uma lógica natural, racional. Agora, esse expoente de sair de 24 para 97 num espaço de tempo tão curto, isso de fato é relevante e significativo, é impactante para a população. Isso, é um desafio, porque quando a gente está falando de saneamento, a gente está falando de obra, de abrir as ruas, né, de colocar tubo embaixo da terra, de quebrar as calçadas para poder fazer a ligação. Então isso gera de fato um transtorno, mas é um transtorno temporário para a população, e que os benefícios vão ser colhidos aí ao longo de muitos anos.
E esse é um dos nossos propósitos, dos nossos desafios, né? Uhum. E o trabalho em si começa a partir de quando, Gabriel? Nesse conjunto de investimentos, você está falando de mais de 180 milhões de reais investidos nos próximos anos aqui no município de Bombinhas. Isso começa quando? Como é que está o planejamento? Porque traz, obviamente, o transtorno, né? O cidadão, para chegar na casa dele agora, vai ter que fazer o desvio, vai ter que ter aquela vala na frente da casa, enfim. Quando é que começa? Como é que vai ser a comunicação da própria EGEA com os munícipes de Bombinhas, no sentido de que eles possam também equacionar um pouco desse transtorno que a obra vai causar? Vamos lá, tem várias perguntas aí vários pontos para a gente explorar dentro da sua pergunta. A gente já começou esse trabalho tem alguns anos, né? A fase de obras, ela é uma etapa, né? A execução, ela é uma etapa da obra, né? A gente tem lá o diagnóstico, os projetos, o licenciamento ambiental, a execução e a operação desse sistema. Então nós já iniciamos em lá 2018 com a formulação do sistema de concepção, né, fazendo a identificação da área, fazendo os projetos ambientais. Então é uma etapa que já iniciou tem longo tempo. Nós ali em 2020 nós conseguimos uma licença ambiental para fazer, que a gente chama de licença ambiental de instalação, e nós iniciamos a instalação das redes coletoras já no município, né? Então a gente acompanhou, por exemplo, aquela obra no centro de Bombinhas, que fez toda a reformulação das vias ali. Nós executamos aquela obra naquele momento. Depois nós já fizemos mais de 55 quilômetros de redes, que a gente chama de rede seca, porque ela não está ativa, porque hoje não é possível ativar essas redes porque não há tratamento condizente para isso, mas a gente já fez o investimento. Já está pronto lá. Já está pronto. Né? Então a gente vem executando. E a gente tem mais 100 quilômetros ainda, pelo menos, de redes para serem executadas. Redes, coletores, linhas de recalque, terão estações elevatórias, né? Então é um trabalho contínuo, né, que já iniciou faz algum tempo. Essa comunicação com a população, ela é extremamente ativa. Aliás, a população de Bombinhas é uma população ativa, principalmente os residentes que lá estão, né? Porque a gente tem uma população muito grande, mas é uma população que é flutuante ou que mora em outros estados, né? Que tem os seus investimentos lá no município. Principalmente no verão, né? É perfeito. E essa população que reside lá, ela é bastante ativa, né? Então, sempre quando a gente vai iniciar uma obra, a gente faz um trabalho que a gente chama de porta a porta. Então, a gente vai com os nossos agentes comerciais, entrega lá um panfletinho. Difícil em Bombinhas porque também tem muitas unidades fechadas, então a gente deixa lá o comunicado, né? Faz um trabalho que a gente chama através dos afluentes, que é uma reunião, a gente convida a população a participar, a gente faz isso setorizado para aquelas obras, para aqueles bairros que estão recebendo as obras, faz um trabalho de comunicação intenso via mídia, né? Que vocês conhecem e nos apoiam bastante, faz trabalho via WhatsApp. Então, comunicação nunca é demais, a gente sempre faz e sempre vai precisar continuar fazendo. Verdade. O Gabriel, você falou aí de várias, né, várias etapas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito das licenças ambientais, que é sempre um desafio à parte, né? Isso, perfeito. Dentro de um processo de esgotamento sanitário, o principal são 2 pontos. A localização da estação de tratamento. Certo. E onde ela vai lançar o efluente tratado. E essa área está definida já em Bombinhas, será onde lá? Isso, a gente teve alguns reveses nesse caminho, mas hoje sim nós temos uma área que fica ali no bairro José Amândio, né? Está licenciada e recebemos a licença ambiental de instalação, já iniciamos ali com algumas movimentações de cercamento da área, e aí as obras iniciam, basicamente vão conseguir avançar a partir disso, né? Depois que a gente faz, que terão aí pelo menos 3 anos, né, entre instalação e ampliação dessa estação, a gente vai obter a licença ambiental de operação. Ou seja, o órgão ambiental vai começar a acompanhar aquela operação, né? Porque não é só simplesmente instalar o ativo e fazer o tratamento, vai haver um acompanhamento. E aí, diga-se de passagem, de vários agentes de órgãos, sejam eles estaduais, municipais ou federais, se for o caso. Mas em geral a gente tem a própria Fundação do Meio Ambiente, a gente tem a Agência Reguladora do Estado de Saneamento, a gente tem quem liberou a licença, que será o IMA, né? Foi o IMA no caso. Então a gente tem vários atuantes nesse processo de acompanhamento da licença ambiental de operação. E ela é renovada a cada ano. Perfeito. Muito trabalho realmente pela frente nos próximos 3, 4 anos. Gabriel, sou obrigado a te fazer essa pergunta, né? Nesse conjunto de obras que você detalhou tão bem,
todas as etapas desse processo, fica a pergunta pro cidadão de Bombinhas, né? Vai haver algum tipo de cobrança extra em virtude de todas essas obras? Porque afinal de contas tem um contrato longo ainda para ser explorado, as obras não param por aqui, como você mesmo falou, existe um acompanhamento a longo prazo que precisa ser feito, a cidade não vai parar de crescer, porque esse é o fruto e a característica da nossa região, mas como é que é essa questão? Tem algum tipo de repasse extra para o contribuinte nesse sentido? Vamos lá. O esgoto ele passa a ser cobrado a partir do momento que a pessoa tem o serviço prestado. Sim. Então, hoje em Bombinhas a tarifa de esgoto ela é 100% de água. Então, aquilo que você consumiu de água vai ser pago de esgoto também. Aí as pessoas questionam muito, poxa, mas é 100%, a gente não usa tudo isso de esgoto. Essa questão da tarifa de esgoto é sempre um equilíbrio econômico do contrato. Sim. Né? Se você cobrasse menos do esgoto, você teria que ter uma tarifa de repente de água um pouco mais cara. Então o que o que o contribuinte vai passar, o cliente vai passar a pagar quando ele tiver o serviço é a tarifa de esgoto. E aí vai ter a taxa de adesão ao sistema, certo? Quando você passa a ligação, a concessionária, quando você passa a rede, a concessionária já faz a ligação e deixa ali à espera, né? E aí o cliente precisa se interligar a esse imóvel. A parte interna do imóvel por conta do ele que executa, né? Então ele vai ter ali a característica dele do imóvel, se ele tem uma fossa ele precisa desativar, se ele tem, qualquer que seja o sistema ali, ele vai precisar se interligar. E aí ele tem uma cobrança que ela é da ligação em si, que já está executada quando a gente... Sim. Porque quando um cliente, por exemplo, chega numa cidade e ele precisa de uma ligação nova, a gente precisa ir lá e executar. A gente cobra essa ligação. Quando a gente está fazendo a obra, a gente já deixa o serviço disponível. Ali, né? É como se a gente fizesse o investimento antes para receber depois à medida que o cliente vai se interligando. Agora é importante também o cidadão saber que ele vai ter um serviço que ele não tinha, né? Então não deixa de ser para ele importante. E melhora tudo, né? A questão de melhora saúde, melhora de qualidade de vida. Melhora tudo. A qualidade de vida vai lá em cima, especialmente para Bombinhas, que é uma cidade que a gente sabe, né? Antes da chegada da EGEA, sofria muito com essa questão do saneamento básico. Sofre. A gente tem municípios vizinhos aqui, por exemplo, Porto Belo, que não tem nada de coleta. Nada, Flávio. Daí tu imagina. Então hoje você vai sair você vai tirar Bombinhas de 24% para 97%. Praticamente toda a cidade coberta. Isso aí eu não conheço uma evolução tão rápida em termos de contrato na nossa região e no país. E aí tem um desafio muito importante que a gente chama da adesão, que eu estava comentando da ligação, porque muito embora esteja o serviço disponível, as pessoas precisam se interligar. A gente tem visto uma resistência muito grande, por exemplo, os municípios onde a gente atua e já avançou o saneamento, que as pessoas façam essa adesão, né? Porque a água, quando ela falta na torneira das pessoas, é muito perceptível. Sim. Na hora, né? É na hora, né? E aí o esgoto, depois você aperta lá a descarga, vai embora, na teoria tá tudo bem. Você acredita que resolveu o problema, né? E aí quando você começa a prestar esse serviço, a pessoa precisa, o cliente precisa se adequar, aquele morador precisa se adequar, começam aí as discussões, a entender a real necessidade. Os vídeos nas redes sociais, tá caindo isso aqui no mar e aquela coisa toda, um constrangimento extra, né? E aí a gente vê o que viu aí nessa temporada, muitas drenagens servindo de rede coletora de esgoto. Infelizmente, né? Inclusive aqui em Itapema. Em todo o litoral, é uma realidade. Gabriel Balpar da Fazola. Bom, claro que... Ele decorou bem teu nome, hein? Você vê que ele faz sempre a lembrança aqui. 180 milhões, é isso? É muito isso. Já foram investidos 237, uma boa parte disso em água, e a gente ainda tem mais 185 milhões para serem feitos. Para serem investidos, aí serão investidos em Bombinhas, gente, para melhorar a qualidade de vida dos moradores, dos turistas, pessoal que visita o município de Bombinhas com a coleta, tratamento de esgoto, né? Com um destino correto ao esgoto, que é o que tem que ser feito. Segundo o Gabriel, vai chegar a 97%. Então, eu diria que praticamente o município todo, 100% do município, né? É uma revolução. Vai ser atendido, né? Já que o marco seria 90%, a IGEA chega a 97% dentro de poucos anos com esse investimento de mais de 180 milhões, além do que já foi investido até agora. A água, tranquilo, né? Algum problema lá? Você me falou aqui de uma rede de 27 quilômetros para chegar até ao município de Bombinhas, né? Quer dizer, foram investimentos altos também para poder colocar água nas torneiras por lá, né? Isso, a água já está melhor equalizado, a gente tem um desafio sempre muito da perspectiva e da expectativa das pessoas em relação à temporada, né? Sim. O sistema ele é dimensionado para uma população flutuante, né? Que prevê o contrato.
E a gente não consegue, de alguma forma, saber quantas pessoas vão entrar no município. Verdade. Pode Né? ser um número bem maior do que o esperado, né? Quanto que vai ser esse ano? Não dá para saber, dá para ter uma expectativa, né? Então o investimento ele é feito até para uma capacidade de suporte ali de população. Então isso vai variar sempre conforme forem as temporadas. Até então a gente tem tido temporadas relativamente positivas do ponto de vista de abastecimento, como foi essa também. Obrigado pela tua vinda aqui no Estúdio da Cidade. Volte sempre com boas notícias lá da EGEA para os nossos ouvintes aí do município de Bombinhas. Muito obrigado, Flávio, a todos que nos ouvem. É um prazer enorme poder retornar e falar de bombinhas e saneamento. Conversamos aqui com o Gabriel Fazola, também obrigado a Joana, né? Também participando com a gente aqui sempre, trazendo informações, né? E tudo aquilo que acontece lá no município de Bombinhas, com Águas de Bombinhas, ela passa informações aqui para os nossos ouvintes. 8h03.